Bem, gente, hoje nós vamos dar continuidade à metodologia científica, falando um pouquinho sobre projeto. Como é que nós podemos escrever um projeto? O primeiro passo é criar uma situação geradora de aprendizagem. Vamos imaginar aí que Roberto, ele mora em um determinado lugar. Vamos imaginar que ele mora lá em uma certa região lá de Pernambuco, onde existe uma tremenda falta de água. Então a escassez de água nesse local é muito grande. Falta bastante água. Em decorrência dessa falta de água, isso tem gerado revolta e protesto da população. Mas aí o que é que ocorre? Roberto, ele deseja ou ele pretende escrever um projeto para informar e conscientizar a população sobre a falta da água e tentar melhorar a atual situação, né? Então, qual o primeiro passo? Já que ele vai escrever o projeto, o primeiro passo, ele não pode esquecer ao escrever um projeto que ele vai ter que usar as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, ele vai ter que usar o conhecimento científico. Certo? Qual é o objetivo do projeto? Ao escrever o projeto, qual é o objetivo que Roberto deve focar, né? O objetivo, ou seja, a ideia, na verdade, é transformar em ação e ali trazer uma solução. Para que isso aconteça, primeiro o Roberto tem que analisar bem qual o motivo da falta de água. O que é que está levando a essa escassez de água, fazendo com que o povo esteja assim revoltados e faça constantemente protestos. Qual é o motivo? Então, esse é o primeiro passo, avaliar os motivos da falta de água. E aí, depois que ele avaliar os motivos da falta de água e em busca dessa pesquisa, ele vai buscar soluções concernentes a essa falta d'água. Então, conforme nós já falamos, a metodologia é o caminho, o meio para atingir o fim. É o estudo dos métodos. É a forma pelo qual se constrói o conhecimento. E o conhecimento, o que é que vem a ser o conhecimento? É a relação em que se estabelece entre o sujeito e o objeto. Nessa situação aqui que eu acabei de citar, que em decorrência dessa falta de água, Roberto, o objetivo dele, ele começa a avaliar, avalia os motivos da falta de água, e depois o objetivo dele é trazer uma ação ou uma solução. Quem é o sujeito? É Roberto. Na verdade, o sujeito, ele é o pesquisador, é aquele que investiga, aquele que busca a resposta, que é aquele que vai atrás, na verdade o detetive. Ele quer saber o motivo, por que dessa falta de água. E que é o objeto? Enquanto o sujeito é o pesquisador, o objeto é o que pretende conhecer o tema, o assunto. Na verdade, aqui é a falta d'água. O objeto de si é essa água. Essa confusão toda está gerada em torno da água. Então, o conhecimento é a relação que existe entre o sujeito e o próprio objeto. Agora, um ponto importante é que o conhecimento científico ele teve origem no século XVII. O conhecimento científico ele tem algo importante, diferente dos outros conhecimentos que nós já abordamos, do senso comum, aquele que é de gerações, o filosófico, que é o eterno interrogar, do religioso. O conhecimento científico ele se apoia na lógica
e na razão. Ele aponta as causas e os efeitos. E ele é necessário para que ele realmente seja embasado, ele precisa de provas, quantas vezes forem necessário. Isso é o conhecimento científico. É um conhecimento desenvolvido através de pesquisas, é um conhecimento que ele é garantido através do rigor científico de pesquisas desenvolvidas. E uma prova disso é agora a vacina coronavírus, né? Então nós observamos que a Anvisa, que está por trás desse tal conhecimento científico, né? Antes dela aprovar uma vacina, ela examina, ela pesquisa, ela apura fatos, testes, resultados, né? Todo esse cuidado ela tem antes de autorizar a vacina, uma certa vacina que vem de qualquer parte ou de outro país, né? Antes de começar o povo ser vacinado, utilizar a vacina no povo, tem que passar por ela. Então, na verdade, o conhecimento científico ele garante o rigor científico da pesquisa, e aí não dá para pular essa etapa. Imagine a Anvisa, vem a vacina de lá, e aí a Anvisa diz, não, pode começar aí a dar aí no povo, pode começar a vacinar. Então essa etapa não pula, né? Agora, dentro dos projetos de pesquisa na academia, né, dentro do conhecimento científico, nós temos TCC, monografia, os artigos, resumos e assim por diante, tá bom? Agora, nós temos aqui, já que nós estamos falando sobre conhecimento, nós temos os diversos tipos de conhecimento para um determinado fato. Imagine uma abordagem sobre a morte, né? Como é que a religião faz a abordagem, ou seja, o conhecimento teológico, que é baseado na fé, né? Como é que ela faz a abordagem quando se refere à morte? Quando fala sobre a morte, a religião diz assim, o que é da vontade de Deus. Olha, foi da vontade de Deus. É assim que a religião vê. A filosofia ela diz que a morte é oposição à vida, é o cessar da consciência. E qual é o conhecimento popular sobre a morte? Foi um acidente. O velho caiu, bateu a cabeça, ele bebia, ele fumava, ele tropeçou, ele desmaiou. Então é esse conhecimento popular. E já a ciência fala da morte cerebral, parada cardíaca, a morte clínica e assim por diante, né? Enquanto no conhecimento religioso as pessoas falam assim, é da vontade de Deus, né? Outros chegam até mesmo ao ponto de dizer, aí virou um anjo, Deus quis, ele foi chamado para uma posição privilegiada, né? A filosofia ela diz que a morte é a oposição à vida. O conhecimento popular diz, ele bebia, ele fumava. A ciência, a morte cerebral, cardíaca e assim por diante. Agora, observe um outro aspecto, o conhecimento sobre a falta de água. Qual é o senso comum da falta de água? Se nós estivéssemos fazendo uma abordagem sobre a falta de água, as pessoas dizem, não, o que é de todos, né, ninguém cuida. Já a religião vai para o sobrenatural, né? Essa falta de água é castigo de Deus. E como é que a filosofia faria abordagem sobre essa falta de água? A filosofia ela é bem conceitual, né? Ela diz que é preciso haver maior conscientização com relação à preservação e o uso da água. E a ciência, ela fala que isso é decorrência do aquecimento, das chuvas ácidas, né? Do abastecimento do lençol freático, as geleiras estão se derretendo. Então é essa a visão. Percebeu como cada conhecimento ele vê o mesmo assunto de uma forma diferente? O senso comum, o que é de todos ninguém cuida. A religião é castigo de Deus. A filosofia
é preciso haver maior conscientização com relação à preservação e o uso da água. A ciência, as chuvas ácidas, o descuido com os mananciais, abastecimento do lençol freático, as geleiras estão se derretendo. Então, mesmo perfil para o mesmo tipo de conhecimento, os diversos tipos de conhecimento tem. Quando nós avaliamos o senso comum, a religião, a filosofia e a ciência, nós observamos que cada um tem a sua forma de enxergar o mesmo assunto, mas de uma forma totalmente diferente. E aqui nós observamos concernente à morte e concernente à própria água. Então nós podemos observar de que maneira nós podemos fazer um projeto. Então nós podemos ver, primeiro foi em busca da informação, ele foi em busca de procurar saber por que motivo a falta de água. Nós podemos dizer por que a falta de água, a conscientização daquele povo que só andava fazendo greve, parada, passeata, protesto. Isso pode se transformar em ações para a solução referente, no caso aqui, a falta de água. Então, para que isso ocorra, o investigador, ele tem que ir pesquisar para saber qual é a verdadeira origem da falta de água. Perceberam aqui a questão importante? Então, eu vou deixar aqui algumas perguntas. Olha, escreva um texto. Primeira pergunta. Primeira questão: escreva um texto fazendo abordagem, dando a sua opinião e tecendo seus comentários sobre os diversos tipos de conhecimento e fale sobre o seu ponto de vista. Todos esses conhecimentos que nós abordamos desde a primeira aula, de metodologia científica, e agora dando sequência com o projeto científico. Ele vai falar e vai dar sua opinião, qual o seu ponto de vista sobre esses conhecimentos. Você vai escreva um texto fazendo abordagem, dando a sua opinião e tecendo seus comentários sobre os diversos tipos de conhecimento. Conhecimento filosófico, você vai falar o que é que você acha, a sua opinião. Conhecimento do senso comum, o que é que pensa, e aí fala sobre a sua opinião. Conhecimento científico, como é que ele se comporta e a sua opinião. E o conhecimento religioso, certo? Daí você vai procurar o segundo ponto. Você procure um tópico. Aqui nós tivemos o tópico da água. Procure um tópico, um tema. Com base nesse tema, crie uma investigação, descubra o fato, crie uma solução e escreva um breve projeto. Essa é a segunda questão. Aborde um tema com base nas situações passadas. Você vai abordar um tema, vai investigar, o objeto, vai ver a solução para que haja um projeto, e aí você vai escrever um projeto. Então essa é a segunda questão. A terceira questão aqui é: descreva o que é resenha, gíria, festa. Quarto, fale sobre a resenha gíria nordestina, resenha na Bahia, resenha gíria carioca, resenha gíria baiana, resenha no futebol e resenha significado informal. Então você vai falar sobre esses diversos tipos de resenha: gíria nordestina, resenha na Bahia, resenha gíria carioca, resenha gíria baiana, resenha no futebol e resenha significado informal. Certo? Você pode falar um pouquinho sobre cada uma dessas. A outra questão é: você sabe qual é a diferença entre uma pesquisa científica e o conselho da sua avó de tomar chá de boldo para a dor no estômago? Então, você sabe qual é a diferença entre uma pesquisa científica e o conselho da sua avó de tomar chá de boldo para a dor no estômago? Então, prontamente responda essa questão.
A questão seguinte é: descreva 5 características da resenha. Qual é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta? E por fim, fale sobre a resenha e a opinião. Então são esses pontos que vocês, e esse questionário que vocês vão fazer. Agora, só lembrando que ao fazer esse questionário, não esqueça de colocar o cabeçalho ou cabeçalho. Cada um fala de uma maneira, né? Cabeçalho ou cabeçalho. Então inicia-se com o colégio, né? Colégio estadual. Qual colégio que você estuda? Né? Todas as vezes que você fizer isso, que vai fazer uma atividade, que vai fazer um questionário, colégio municipal ou colégio tal. Então inicie com o nome da sua escola. Depois fica a seu critério: data, nome do aluno, nome do professor, bonitinho. Mais embaixo você apresenta a atividade, tá bom? Não é obrigado que seja digitado, né? Você pode à mão, né? Eu quero manual, certo? Brigadão, gente. Até a próxima. Continue fazendo suas atividades. Então você que é do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, isso aí é a sequência do assunto de metodologia. Já dei a primeira parte, essa é a segunda parte, onde nós estamos finalizando metodologia científica. Fizemos assim um breve paliativo, né? Uma breve conversação sobre a metodologia científica, projetos, resenhas, resumo, artigo, né? E assim por diante. Tá ok? Então você que é do primeiro ano, você que é do segundo ano, você que é do terceiro ano, você que pertence ao ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, todos vocês estão assim prontamente convocados a responder esse questionário. Todos. Primeiro, segundo, terceiro do ensino médio. É um assunto bastante pertinente. Vocês em breve estarão na academia, na faculdade, e esses assuntos é muito bom que vocês tenham pelo menos uma noção. O que nós estamos tratando, nós não estamos nos aprofundando, nós estamos tratando de uma forma superficial sobre esse assunto, para que vocês pelo menos tenham noção. Quando chega lá, não seja algo surpresa para vocês. E aí tem os questionários. Lembre-se que na primeira atividade eu deixei o questionário e agora eu estou dando a segunda atividade de questionário. Então responda os questionários, coloque em ordem, certo? E até a próxima.